A vitalidade urbana está profundamente interligada ao planejamento do espaço público, especialmente ao traçado das ruas e à organização das quadras. A maneira como uma cidade é desenhada influencia diretamente o fluxo de pedestres, as interações sociais e, consequentemente, a dinâmica da vida urbana. O traçado viário não é apenas uma questão de conectividade física, mas também de como ele cria um espaço para que as pessoas se encontrem, interajam e vivam a cidade. Hoje, vamos discutir as condições essenciais para garantir a vitalidade urbana, analisando a influência do desenho das ruas, no comportamento dos pedestres, na convivência social e na qualidade do espaço público. Discutiremos também tipologias de quadras urbanas, a importância do tamanho das quadras, como o traçado viário impacta a mobilidade e o fluxo de pedestres e como a configuração da malha viária molda o uso do espaço urbano. Para Jane Jacobs, a presença constante de pessoas nas ruas é o principal fator para garantir a segurança, a diversidade de usos e a qualidade dos espaços públicos. Para ela, as ruas cheias de vida, com pessoas interagindo, são espaços seguros, onde a diversidade de atividades se sobrepõe, criando uma cidade mais dinâmica. Além disso, devemos lembrar que a vitalidade urbana está diretamente ligada à maneira como a malha viária de uma cidade é estruturada. O desenho das ruas define o grau de conectividade entre os diferentes espaços, a facilidade de acesso e, mais importante ainda, o estímulo ao deslocamento a pé. A mobilidade humana está no modo como as ruas são organizadas e no dinamismo das áreas urbanas. Quando falamos dos formatos das quadras, é importante ressaltar que existem diversas tipologias de quadras, cada uma delas com características distintas que podem favorecer ou prejudicar o fluxo de pedestres. Agora, vamos examinar algumas dessas tipologias e como elas afetam a experiência urbana. A primeira tipologia é a quadra tradicional. Esse modelo é caracterizado por grandes volumes e pouca área livre. As fachadas dos edifícios ficam voltadas para a rua, mas o tamanho grande das quadras dificultam o tráfego de pedestres. Apesar de ser esteticamente interessante e ter valor histórico, esse modelo pode criar barreiras à circulação, já que os caminhos entre os espaços acabam sendo longos. Outro modelo interessante é a ocupação perimetral, uma variação do plano Cerdá, onde os edifícios ficam alinhados ao redor da quadra, criando um espaço urbano mais permeável entre áreas públicas e privadas. Esse modelo permite maior circulação, mais visibilidade e mais espaço para interação social. Cidades como Amsterdã, Viena e Estocolmo adotaram esse modelo, favorecendo a mobilidade e o encontro social. Por outro lado, temos a quadra aberta, um modelo que busca aumentar a conectividade e a integração entre diferentes áreas da cidade. Esse tipo de quadra facilita o deslocamento de pedestres, proporciona maior iluminação natural e ventilação, criando um ambiente mais agradável e seguro. Cidades como Berlim adotaram essa tipologia. Em uma escala diferente, encontramos as megaestruturas, que consistem em grandes concentrações de tecnologia e design urbano. Esse tipo de espaço é caracterizado por distâncias mais longas entre os pontos e uma menor integração entre os espaços. As megaestruturas, como a área de Al-Asa no Turcomenistão ou o campus do Google na Califórnia, são exemplos de espaços urbanos artificiais. Por fim, o novo urbanismo é um movimento que busca criar bairros para pedestres, com distâncias reduzidas entre espaços urbanos e maior integração entre ruas, áreas verdes e espaços públicos. Exemplos desse modelo incluem cidades como Copenhague e Dubai. Essas diferentes tipologias de quadras revelam como o design urbano pode impactar diretamente a vitalidade da cidade, criando ou limitando as possibilidades de movimentação e interação social. Cada uma dessas tipologias apresenta vantagens e desafios, e a escolha do modelo certo depende de diversos fatores, como o contexto histórico, as necessidades da população e os objetivos do planejamento urbano.
Traçado viário é o alicerce da organização do território urbano. Como observado por Gell, para que uma cidade seja bem-sucedida em termos de qualidade de vida, ela deve ser projetada para favorecer o encontro e a permanência das pessoas nos espaços públicos. A organização das ruas deve permitir uma circulação fluida que incentive as pessoas a caminharem, interagirem e utilizarem os espaços de forma diversificada. Uma malha de ruas bem conectada cria uma rede de possibilidades de trajetos, onde os pedestres têm liberdade para escolher os caminhos mais curtos e seguros. Em contrapartida, ruas com baixa conectividade ou que sejam interrompidas por barreiras físicas criam ambientes urbanos onde o deslocamento é mais difícil. Esses espaços acabam sendo menos utilizados, reduzindo a interação social e a vivência comunitária. A configuração global da malha viária, analisada por meio da teoria da síntese espacial, nos permite que o fluxo de pedestres não esteja simplesmente relacionado a distâncias físicas entre os pontos, mas sim à rede de conexão lógica e visuais que as ruas oferecem. Segundo a teoria da síntese espacial, os fluxos de pedestres tendem a se concentrar em áreas com alta integração, ou seja, aquelas ruas e quadras que estão mais conectadas entre si e que formam rotas mais diretas e previsíveis. Essas áreas tendem a ser mais dinâmicas e também mais usadas, atraindo atividades econômicas. Por outro lado, ruas isoladas, que não estão bem conectadas, acabam sendo menos utilizadas. E com isso se tornam espaços mais vazios e muitas vezes menos seguros. Um dos instrumentos mais eficazes para entender como a cidade funciona e como o tráfego de pessoas se distribui é o mapa de tecido urbano. Esse mapa ilustra a malha das ruas, as quadras, os espaços abertos e a conectividade entre os diferentes pontos da cidade. Ruas principais e secundárias, além de identificar barreiras físicas que podem interromper o fluxo dos pedestres. A leitura desse mapa nos permite identificar áreas com alta e baixa conectividade, ruas principais e secundárias, além de identificar barreiras físicas que podem interromper o fluxo dos pedestres. Um bom exemplo disso é a maneira como Lynch, em seu trabalho sobre a importância da cidade, discute a importância da rede de caminhos, nós e marcos urbanos. Esses elementos ajudam os cidadãos a se orientar na cidade, e a análise da malha urbana é crucial para entender como o espaço é utilizado. A leitura desse mapa permite aos urbanistas e planejadores identificar onde estão as lacunas na conectividade e, a partir disso, direcionar políticas públicas de mobilidade, acessibilidade e revitalização dos espaços urbanos. Por fim, o estudo da vitalidade urbana, da síntese espacial e da leitura do tecido urbano são indispensáveis para o planejamento de cidades agradáveis e sustentáveis. As cidades precisam ser desenhadas para as pessoas e não para os carros, priorizando a escala humana e criando ambientes que incentivem a convivência.